Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Vanessa Nicolau, a Preta, e no primeiro vídeo eu falei a respeito do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e eu falei que eu ia contar como foi a minha primeira crise de ansiedade. Não essas que eu comentei sobre sentir dor de barriga, na hora de sentir perigo, na hora da chuva, ou na hora de que alguém morresse, mas a crise mesmo, que veio. A que me levou a procurar ajuda médica. Foi o seguinte: a primeira crise que eu tive, eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Eu não fazia ideia de que eu estava entrando num quadro de doença de um transtorno mental. E naquela época eu estava passando por um período muito turbulento no trabalho. Eu estava me sentindo muito sobrecarregada e vinham acontecendo algumas coisas, alguns problemas familiares, mas eu estava vivendo a vida. Eu não parava para pensar o que estava acontecendo. E um dia, uns amigos e eu nos reunimos para ir a um parque. Fomos a um parque desses que montam na cidade, depois desmontam. E eu sempre acho esses parques. Eu não tinha medo, eu não tinha muito medo antigamente. Mas quando eu cheguei lá, eu comecei a achar o parque muito velho. E eu estava muito ansiosa e eu não tinha dado conta disso. Eu lembro que eu olhando o brinquedo, aquele kamikaze, né? Eu olhava pro kamikaze e eu chorava de nervoso porque eu tinha certeza que aquele kamikaze ia cair e ia morrer todo mundo. E mesmo assim eu fui insistindo em brincar e tudo mais. E a gente foi resolver a montanha russa. Todo mundo sabe que esses parques, a montanha russa é mínima, é pequenininha. E na fila da montanha russa, o meu amigo começou a falar comigo sobre o filme Premonição. E ele falou assim: Você sabia que no filme Premonição morreram pessoas na montanha russa? Nossa, inacreditavelmente, eu fiquei muito nervosa com aquilo. Aí eu falei: eu acho que eu não quero ir na montanha russa, não. E ele ficou rindo de mim. Aí ele: que isso? Vamos sim, vamos sim. Não, mas teve uma premonição. Será que a gente vai morrer? Será que vai acontecer alguma coisa? Ele não fez por mal porque ele não sabia o que estava acontecendo comigo. Na verdade, naquela época, nem eu mesma sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que eu estava com medo de qualquer coisa, que eu estava estranha, que eu estava diferente. Mas eu ainda não tinha tido nenhum diagnóstico de nada. Na verdade, eu só pensava em trabalhar e estudar. Eu levantava muito cedo, ia pro trabalho, pegava um ônibus, andava não sei quantos quilômetros de morro acima para chegar no trabalho. Trabalhava até às vezes depois do horário, saía desse trabalho, andava mais um pedaço, ia para a faculdade, chegava em casa tarde da noite, e no outro dia fazia tudo de novo. Eu não tinha tempo para pensar o que estava acontecendo comigo. Obrigada, avião. Tá passando um avião aqui agora. E fomos na montanha russa. Na fila eu já estava querendo desistir, mas tudo bem. Aí fomos, não, vamos. Aí eu achei meio vexame não ir. Aí no carrinho são 4 pessoas. E eu resolvi ir atrás. Aí foi na frente um amigo meu, Ricardo, com a prima dele, Mabelle. A Mabelle era muito criança. Eu acho que ela tinha, sei lá, uns 10 anos. E foi eu e a Karine, uma amigona, muito amiga minha até hoje, atrás comigo. E eu fiquei tão tensa, que eu segurei a montanha russa. Eu pedi pro moço desligar porque eu queria descer, aquela sensação, né? Que muita gente faz de sacanagem, eu não sei, mas pra mim era muito sério. Eu olhei pra cara do moço que controla, moço, por favor, deixa eu descer, moço, por favor. Aí ele, aquela cara de maldade. Eu segurei na montanha russa, fechei os olhos e eu via, por exemplo, a Mabelle, que tinha 10 anos, não sei, acredito que sim, a Mabelle, se divertindo, todo mundo gritando, e eu assim. E acabou a brincadeira, terminamos, descemos tudo, todo mundo desceu do carrinho e eu continuei. A minha mão travou, eu não conseguia abrir a minha mão. E eu tô rindo porque foi engraçado na época, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo.
E o moço da montanha-russa, do parque, o que trabalha no parque, ele falou: menina, você precisa sair porque outras pessoas precisam entrar e daqui a pouco vem o carrinho de trás, vai bater no seu e vai te machucar. E eu presa assim, o moço, eu não consigo. A minha mão simplesmente travou. E eu ficava tentando mandar mensagem do cérebro assim pra mão, sabe? Tipo, mão, você tem que abrir, mão, você tem que abrir. E a minha mão não abria. E as pessoas, meus amigos, ficaram do lado de fora da montanha russa, rolando de rir, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Aí teve o Ricardo, que ele parou, ele pensou, cara, eu acho que isso é sério. Aí ele foi lá e abriu a minha mão. Ele viu que era real, eu tava gelada. Ele abriu a minha mão, tirou. Quando ele abriu a minha mão, eu saí assim, toda torta. E as pessoas rindo, eu lembro que a fila da montanha-russa esvaziou na hora, porque alguém, ele deve ter pensado, pô, essa menina deve ter passado alguma coisa muito estranha, essa montanha-russa deve ser muito horrível. E eu até tirei um pouco de dinheiro lá do cara do parque naquela hora. E foi isso, eu queria contar como foi a minha primeira crise. Depois dessa crise, eu não tive crises recorrentes ainda. Eu continuei tendo a vida normal, não procurei médico, eu achei que aquilo foi uma coisa atípica e que foi um estresse do momento, então acabei deixando pra lá. E depois, passado um tempo, acho que alguns meses depois, um amigo meu sofreu um acidente muito grave na Serra das Araras. Estava ele e um outro amigo. O amigo dele morreu na hora, quebrou o pescoço. Foi horrível. E esse meu amigo foi pro hospital de Volta Redonda. Nesse período, desse tempo da montanha-russa até o acidente do Jonathan, eu perdi meu emprego. Isso já estava me afetando, porque eu gostava muito de trabalhar e aconteceram muitos problemas e eu precisei sair do emprego. E não tinha ninguém para ficar no hospital com a mãe do Jonathan, que é o que eu chamo muito carinhosa de mamãe também, mamãe Tânia. E ela pediu que eu fosse ficar com ela no hospital enquanto ele estivesse lá. E o Jonathan entrou em coma. E todos os dias nós fazíamos 2 visitas ao hospital, ao Jonatas. E era uma visita de manhã e uma visita à tarde. Na visita da manhã, pra mim era um terror horrível. Por quê? Antes da gente entrar no CTI, a gente passava por um psicólogo e o médico para falar como estava o estado do Jonatas naquele momento. Naquela situação eu ficava muito nervosa porque eu ficava achando, meu Deus, será que ele tá bem? Será que ele morreu? Será que ele vai morrer? E aquela ansiedade, e eu ainda não tinha buscado tratamento, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu ficava muito nervosa e eu sentia o meu braço todo formigando, todo formigando, todo formigando. E a minha mão começou a voltar aquela situação de ficar torta. E à noite, a visita da noite era tranquila, porque eu chegava no hospital e o Jonathan estava sedado, né? O Jonatas. E eu não precisava passar pelo psicólogo, acho que era um psicólogo, um assistente social e o médico, se não me engano. E à noite ele tava sempre tranquilo, eu tava dormindo, respirando, assim, bem fraquinho. Eu torcia todos os dias pra ele melhorar logo, pra eu ir embora, porque todos os dias eu passava mal, eu sentia dor de barriga. Aquela dor de barriga que eu contei nos primeiros vídeos que eu falei sobre a minha ansiedade infantil. E junto a crise de ansiedade, que é o TAG mesmo. E todos os dias era isso. Eu lembro que teve um dia que nós chegamos e todos os dias é sempre uma ansiedade, né? A mãe Tânia, que é a mãe do Jonatas, sempre muito preocupada, chorando, e eu querendo ajudar, mas eu não conseguia ajudar porque eu tava muito nervosa, eu tinha muito medo dele morrer. O tempo todo eu pensava, meu Deus, pelo amor de Deus, esse menino não pode morrer, porque senão eu vou morrer atrás. E a gente ia pro hospital e teve um dia que o médico falou, olha, o Jonatas, ele tá melhorando, a gente quer tirar ele da sedação, mas ele só não pode ter febre. Se ele tiver febre, aí o quadro dele com certeza vai ser mais grave, então a gente vai ter que mantê-lo na sedação e vai ficar complicado. Ok, visitamos esse dia, passei mal, voltei pra casa, depois à noite fomos pro hospital de novo, visitei tranquilamente e ele estava saindo da sedação.
e ele tava muito agitado. E eu já fiquei com medo. Quando eu entrei e vi que ele tava se mexendo muito, se tremendo muito, eu passei mal. Eu entrei no quarto e saí correndo. A Tânia fala até que, pô, ao invés de me ajudar, ela passava mal junto, quase que ela ficou internada lá junto com o Jonatas. E no dia seguinte, passando de novo pela psicóloga lá, pelo pessoal do hospital, que ele tinha falado que ele não podia ter febre, o médico falou, olha, o Jonathan, ele teve um quadro febril essa noite, eu, pronto, vai morrer, meu Deus do céu. Aí o Senhor Jesus, passei mal de novo. Aí eu entrei no quarto, aí ele tava tranquilo, tava calmo, aí eu fiquei mais calma também. E era assim todos os dias. E daí, talvez tenha sido o pequeno start, foi quando eu comecei a ter crises mais frequentes. Esse vídeo vai ficar longo de novo, porque eu quero explicar um pouco sobre a TAG e como foi que eu resolvi procurar uma ajuda médica. Porque é isso que você tem que fazer. Se você estiver doente, se você estiver passando por coisas anormais, você precisa de uma ajuda médica. Não adianta correr, não adianta fugir, é isso que você precisa. E foi o que eu fiz. Passou um tempo, na época eu tinha um namorado, fiquei noiva, e o meu noivo acabou o relacionamento, e isso começou a me afetar também. E as crises começaram a aumentar. Logo em seguida teve a tragédia na região serrana. Nessa época eu morava em Friburgo. Na minha casa não aconteceu nada, mas eu não tô lembrando exatamente a ordem cronológica das coisas, tá? Mas eu tô lembrando de acordo com as crises que eu fui tendo. E não me afetou, mas a casa da minha avó caiu. Eu vi muitos amigos com muitos problemas de perda de tudo. A minha amiga, que eu considero ainda hoje como uma irmã, tinha acabado de se casar, que inclusive é a irmã do Jonatas, a Priscila. Ela tinha acabado de se casar e ela perdeu os móveis da casa dela. A minha prima Mariana também tinha acabado de se casar e perdeu os móveis. Isso é coisa muito pequena. Meu pai perdeu um carro, isso foi coisa muito pequena. Quando eu comecei a descobrir que eu perdi colegas de trabalho, colegas de faculdade, vários conhecidos, e infelizmente eu vi gente morta. Então isso já começou a me afetar mais e a crise foi só intensificando. Enquanto isso, eu ainda não tinha procurado ajuda. Aí passou um pouco mais de tempo e eu ainda com esse processo de ansiedade anormal e não entendendo ainda, não parando para pensar o que estava acontecendo comigo. O meu tio, irmão da minha mãe, foi assassinado, foi esfaqueado e encontraram o corpo dele três dias depois. Ele era um tio muito querido, não é aquela questão, morreu, ficou santo, não. Nós tínhamos uma relação muito gostosa. Esse meu tio, ele falava para todo mundo que eu era a sobrinha que ele mais gostava, para vocês terem uma ideia de como era a situação e o carinho que eu tinha por ele. E daí começou a piorar. Logo depois eu consegui um emprego novo e eu já estava tendo muitas crises no trabalho. Eu tinha crise à toa. Como eu falei no outro vídeo, se eu visse uma situação que eu imaginava um perigo. Eu via uma pessoa atravessando na rua e eu achava que aquele carro ia bater nela e ela ia morrer com certeza. E depois disso eu comecei a sentir muita dor no peito, dor no braço e uma sensação de que eu ia morrer, parecia que eu ia infartar. Eu vivia falando, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. E o meu corpo parecia que a minha alma saía do meu corpo. E essa situação foi se agravando, foi se agravando. Foi quando eu resolvi finalmente procurar uma ajuda médica. E primeiro eu fui num clínico geral, ele me receitou um remédio, na época foi citalopram ou amitriptilina, não lembro porque eu tomei esses dois, citalopram, amitriptilina, e mais tarde Rivotril, e o médico foi só aumentando. Era 0,25, passou para 0,5, passou para 1, passou para 2, e foi quando eu resolvi parar de tomar remédio, e eu não recomendo que façam isso. Depois de tudo isso acontecer, eu tinha um primo muito querido, Marquinhos, e um cara, ele morava bem próximo da minha casa, assim, tipo, quase porta com porta,
nós saíamos juntos para trabalhar de manhã e calhava sempre de a gente voltar junto à noite. E ele estava passando por uns problemas na época de alcoolismo. Então eu tava sempre catando o Marquinho pela rua, vambora, colocava ele no meu ombro, levava pra casa. E um dia eu fiquei de papo na faculdade, eu sabia que eu ia encontrar com o Marquinhos, que a gente ia pegar o ônibus juntos, mas aquele dia eu fiquei de papo na faculdade e deixei pra lá. E depois eu fui, peguei um ônibus, mas peguei um ônibus depois do dele. Eu lembro que o meu ônibus passava, o dele passava depois. O meu passava por ele e uma hora eu parei de ver o ônibus dele. Aí eu desci no meu ponto, desci um pouquinho a rua. Antes de terminar de descer, veio um rapaz correndo e falou: Vanessa, vem, sobe, porque o seu primo foi atropelado. Aí na hora eu pensei, eu ainda falei, eu falei, Andrinho, faz favor, liga pro pai dele, liga pra mãe dele, pro irmão dele, pô, o Marquinhos tá dando muito trabalho. Ah, não vou não. Ele, não, Vanessa, você tem que ir porque daqui a pouco vai chegar o SAMU e você precisa ter alguém da família. Aí eu cheguei lá, o meu primo, meu olho escureceu na hora. E eu tive uma crise na hora, porque ele tava de bruço, ele tava com a roupa rasgada, tava sem tênis. E eu lembro que eu entrei na ambulância e ele se tremendo todo e muito morrendo, ele estava morrendo. E eu fui pro hospital com ele, fiz a ficha dele, o médico conversou comigo e eu já com todos aqueles problemas, eu me fiz forte. Eu acho que nessas horas Deus dá uma força pra gente que a gente mesmo não consegue entender. E o médico me chamou e falou: olha só, o seu primo ele se quebrou todo. Ele teve politraumatismo torácico e craniano. É uma questão de horas. Se você acredita em Deus, você pede a Deus. Mas a gente está fazendo tudo o que a gente pode, mas eu não tenho como te dar expectativas, esperanças. E eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E à medida que eu ia avisando as pessoas que ele tinha sido atropelado, e eu escondi de todo mundo o que o médico tinha me falado. Eu pedia para todo mundo orar, mas eu fiquei guardando tudo aquilo. E ele morreu algumas horas depois. E para mim ele foi o maior start de todos os problemas, assim. Eu vinha tendo esses problemas que foram recorrentes um atrás do outro. Chegou uma hora que eu realmente não aguentei, eu caí em depressão profunda, profunda. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. O meu único amigo era a televisão, eu gostava de assistir televisão, eu não queria conversar, não queria ter amigos, eu não queria nada. E infelizmente ainda tinham pessoas ignorantes que falavam que eu estava passando por aquilo de frescura, que era falta de Deus no meu coração. E graças a Deus, no meu caso, Deus está sempre comigo. E com certeza não era falta de Deus. Isso é ignorância das pessoas. As pessoas acharem que depressão é frescura e que é falta de Deus. Não é. Não é mesmo. E Deus capacitou pessoas para cuidar desse tipo de doença. Então, ir à igreja, ter fé, orar, cantar, isso é muito bom, isso ajuda muito, isso me ajudou muito, muito mesmo. E uma boa parte da minha evolução dentro desse quadro que eu passei, a maior parte foi a fé que eu tenho em Deus. Mas a gente não pode colocar só isso. Quando o problema é clínico, a gente precisa de médico. Bom, gente, esse vídeo acabou ficando longo demais. Mas eu queria contar como foi que que desencadeou esse problema de transtorno de ansiedade generalizada. Espero que no próximo vídeo eu vou falar como eu cuido disso, como eu trato disso e como eu faço para viver bem com isso, porque isso não é o fim do mundo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz depois disso, porque eu me mudei da minha cidade, eu não aguentei ficar lá, porque tudo me lembrava coisas ruins. E eu saí, eu morava num lugar chamado Banquete, em Bom Jardim, uma cidade perto de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. E eu resolvi mudar para a capital. E eu vou contar um pouco disso, eu vou contar como foi que eu consegui viver bem sem os remédios por um bom tempo.
tá bom? Muito obrigada por assistirem até aqui, um beijo da Preta. Mais uma vez eu peço que você dê o joinha, acompanhe o resto da história, ainda tem muitas coisas legais pra falar. Você que não conhecia o canal ainda, eu peço que você siga e acione o sininho para receber notificações todos os dias quando eu for gravar vídeos. Beijo da Preta. Oi, voltei só pra deixar claro duas coisas. O Jonatas, ele sobreviveu, graças a Deus, e recebeu muita oração, ficou bem, tá ótimo, vive uma vida normal. Não contei isso no decorrer do vídeo, na verdade esse vídeo eu fiz todo correndo, né, falando, porque é um assunto ainda que me deixa muito estressada. Não o assunto do Jonatas, mas o assunto do transtorno de ansiedade. Sobre eu não ter querido ir atrás do meu primo quando falaram que ele tinha sido atropelada, porque na minha cabeça ele tinha quebrado a perna, sei lá, tinha machucado a perna, ou tinha sofrido qualquer coisa muito leve, entendeu? Não foi por falta de amor, muito pelo contrário. Marquinhos era uma pessoa muito querida na minha vida. Eu chorei muitos anos ainda a morte dele, ele morreu em 2012, eu acho, ou 13, acho que foi 2012. Eu ainda choro às vezes porque eu sinto muita saudade dele. Ele era muito querido. Não foi. Não quis ser negligente com ele, não. É porque eu achei que era uma coisa simples. Só isso que eu queria falar mesmo. E é isso. Desculpa a minha cara de tensa. Hoje eu tô um pouquinho tensa. Acontece. Nem todos os dias a gente tá maravilhosamente bem. Às vezes a gente tá muito bem, às vezes a gente tá mais ou menos. Hoje eu tô mais ou menos. Um beijo.